Interessante, né, a gente poder fazer aí, de repente, uma taxologia dos tipos de autoenfrentamento que envolvem a conscienciografia. E eu anotei aqui mais 3, que estão mais ou menos na linha aí do que está sendo falado. Um autoenfrentamento conscienciográfico, porque veja bem, é conscienciografia, escrever sobre a consciência. Então aí tem o processo paradigmático. Porque às vezes a pessoa ela tem até um histórico de produção escrita dentro da academia. Às vezes a pessoa tem mestrado, doutorado dentro de áreas de humanas, por exemplo, onde a pessoa tem que escrever pra caramba. E quando vai escrever sobre conscienciologia, às vezes trava, vem alguma coisa ali, e aí ela tem a questão do paradigma dela, reciclagem, como foi falado. Mas esse autoenfrentamento paradigmático eu acho que é um item importante. Aí, Júlio, você está caracterizando como um autoenfrentamento cognitivo, vamos dizer assim. Sim, também. Sim. Estaria dentro disso aí, mas aí no sentido dela escrever sobre conscienciologia, sobre a consciência. Ela sair daquele paradigma de escrever dentro da ciência convencional, onde geralmente a gente está mais familiarizado e é mais fácil, entre aspas. Aí ela vai ter que escrever dentro de um outro paradigma, onde envolve as suas experiências, né, as experiências pessoais, as reciclagens, a multidimensionalidade, a multiexistencialidade, e aí entra num outro tipo que eu marquei ali, que é a questão da autoexposição, porque isso também é um outro fator que a pessoa precisa ter esse enfrentamento, porque ela vai escrever uma obra, seja um verbete, um livro, um artigo, e aquilo vai gerar uma autoexposição dela, dentro da conscienciologia, né? Porque é conscienciográfico. Então aí vem questões de autoimagem, ela vai estar associando a imagem dela à conscienciologia, aí vem aí uma série de fatores, às vezes ela tem coleiras do ego da própria socin, da própria ciência convencional, e ela vai ter que trabalhar isso, a questão da autoimagem. E até mesmo a questão de, aí entra no terceiro item, que é o enfrentamento no sentido das heterocríticas, porque ela não vai estar só explicitando a imagem dela, ela vai estar explicitando o que ela pensa, as ideias dela. Então, e nós estamos dentro de uma ciência. Então, eu vejo que esse é um autoenfrentamento muito importante, que é a pessoa superar esse medo da heterocrítica. O que as pessoas vão pensar sobre o que eu estou pensando? Sobre o que eu estou dizendo, como é que a comunidade vai receber as minhas ideias. Isso é comum, acho que quase todos nós, em algum momento, pensamos ou questionamos isso. Isso é um processo emocional já, né? Também. Como é que você lida com a crítica do colega, né? Exato. Ou do revisor, enfim. Até porque, às vezes, a pessoa é muito... Aí tem vários aspectos, né? Às vezes a pessoa é muito convicta daquilo que ela está falando, e ela não vai aceitar muito a crítica. Às vezes ela é muito insegura em relação ao que ela está falando, então ela fica receosa, puxa, o que vão falar, vão me detonar e tal. Enfim, aí dá para fazer mais, né? Mas, voltando lá naquela pensata do depois da autorreflexão, a leitura. Isso. Depois da leitura. Exatamente. Que eu falei da controvérsia, na verdade. Isso, da controvérsia. Na verdade é uma brincadeira, porque tem aquela história, né? A pesquisa começa e termina na holoteca. Isso, e até tem uma ordem pensata aqui sobre a biblioteca, não só a holoteca. Tem uma pensata aqui. E tudo bem, né? Tá certo. Agora, existe esse outro lado que foi como eu aprendi com o professor Valdo. Quando a gente estava lá no ciclo e a gente ia fazer um capítulo de um livro ou do verbete, pelo menos para mim, para outros colegas também, ele sempre dizia: esgota primeiro tudo que está na sua cabeça. Faz o teu brainstorm, porque ali está o teu curso intermissivo, está a tua experiência pessoal, está a tua originalidade, teu mater pensene. E aí depois você vai lá para os 50 dicionários. Então, na prática eu aprendi assim. Mas é claro que a pesquisa você vai ver o que outras pessoas estão dizendo e tal, tu vai ir para a holoteca, vai começar e vai terminar na holoteca. Então esse seria o primeiro ponto. Em relação aos outros pontos que estão sendo discutidos aí, eu tenho uma visão de que pesquisar é indissociável de escrita, devido aos processos de memória. Então, para eu poder ter um acúmulo de achados e o registro desses achados ao longo do tempo, eu preciso registrar de alguma forma esses achados. Então, se eu me considero um pesquisador da conscienciologia ou da consciência,
no meu modo de ver, é inevitável, é uma continuidade natural você querer escrever. Só que aí a gente vem num outro ponto, que é as escritas e escritas. Uma coisa é eu escrever para mim, fazer um apontamento, um registro aqui, ou estar dentro, por exemplo, da academia, né, da ciência convencional. Outra coisa é eu escrever uma GESCOM, um livro de conscienciologia, usando a terminologia da conscienciologia. Talvez, no sentido que a Rosa estava falando ali, que estava discutindo, talvez o professor Valdo tenha falado nesse sentido, de você ser um escritor dentro de uma linha científica e com uma proex explícita e pública, talvez nesse sentido. Agora, se a gente for considerar que a escrita existe desde civilizações primitivas e que é muito difícil, para não dizer impossível, hoje em dia, no nosso nível de evolução humana, você não escrever nada, você não ter um diário, um registro de pensamentos, eu vejo isso bem pouco provável. Ainda mais com o desenvolvimento mental somático, que a tendência é ser cada vez maior. E quanto mais desenvolve o mental soma, mais a consciência tem necessidade de fazer aquele registro de coisas que ela não quer esquecer, que ela quer aperfeiçoar e principalmente que ela quer compartilhar com os compassageiros evolutivos. Então, esse é o aspecto. Outro ponto também, rapidamente, se falou, né? Será que o evolucionário não escreve? Será que não? A gente tinha a hipótese de alguns evoluciólogos dentro da academia, no Brasil e fora, e produzindo, escrevendo, né? Inclusive com pesquisas avançadas na área, às vezes em áreas da própria ciência convencional, mas a pessoa está lá escrevendo, evoluciólogo. Em relação à questão que a Nina falou da ciência não ser feita com um autor, eu gostaria de fazer só uma observação. O professor Valdo batia muito nessa tecla, né? Em termos por isso que tem a revista dos doutores, Interparadigmas e tal, essa coisa de expandir a produção escrita. Agora, esse seria uma etapa. Eu acho que uma segunda etapa é a gente fazer essa valorização da pesquisa do colega e não ficar só focado, valorizando e dando credibilidade só para o que o professor Valdo falou. A gente já melhorou bastante isso. Eu lembro que algumas vezes até reclamei aqui no círculo, há alguns anos, que eu dizia assim, eu entro nas redes sociais e vejo as ICs compartilhando só frase do Valdo, só frase do Valdo, só frase do Valdo, nós já temos mais de 100 autores, mas não sei quantos livros, e a gente entra lá, é frase do Valdo, é frase do Valdo. Será que os outros autores não têm pensatas, sacadas, ideias que também são dignas de serem compartilhadas? Mas isso mudou bastante. Hoje a gente já vê bastante a circulação, assim, inclusive, às vezes, de pensatas que a pessoa falou num congresso aqui. Então, realmente, isso significa uma evolução aqui para a nossa comunidade enquanto pesquisadores, né? E outro ponto, rapidamente, que foi falado também, que é assim, que a pessoa faz um verbete e tal e se satisfaz. Tem um processo do discernimento de cada um, né? Que, voltando à discussão do Eduardo sobre preguiça e tal, do discernimento de cada um, como eu disse, o caso da pessoa que ela acha que ela não precisa escrever, né? Não tem necessidade dela escrever. A pessoa ela acha isso, dá aula, voluntaria, faz aqui, dirige projetos e tal, mas ela acha que não precisa escrever. Tem também a questão de alguns voluntários, pesquisadores, que eles pensam, inclusive já foi falado aqui, que fazer o verbete é mais avançado do que fazer o livro. A pessoa tem todo o direito de pensar isso, né? Então, por isso que eu digo, isso vai também muito do discernimento de cada pessoa. Assim como tem aquele que vê a escrita como uma função ali da sua condição de pesquisador, da consciência, da sua proex, tem aquele que acha que a escrita não é importante na sua proex, e tem aquele que acha que determinadas produções são mais importantes, mais avançadas do que você escrever o livro.